Olá, sejam bem-vindos ao programa Nossos Amigos. Eu sou Cleide Cons, sou Master Coach, sou trainer comportamental e sou empreendedora há mais de 25 anos. Eu costumo dizer que sou administradora por formação, sou empreendedora por profissão e coach por missão. É por isso que eu estou aqui hoje. E nesses momentos que vamos vivendo, principalmente em crise, nós temos sempre os prós e os contras. Nesses momentos, cada um de nós tivemos que nos reinventar. E nesse se reinventar, cada um de nós desenvolveu de alguma forma resiliência. Mas nem para todo mundo aconteceu dessa forma. Muitas pessoas estão sofrendo por não conseguir ter os resultados esperados em seus negócios. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer para você um time extraordinário, para trazer um caminho, uma luz no fim do túnel, para que você possa ter alta performance, resultados financeiros e felicidade na sua vida através de um tema que para mim é muito especial, o poder do coaching para a formação da mentalidade empreendedora. E para isso, claro, nós estamos aqui hoje com esses extraordinários Frank Mentão, Fernando Vargas e Francine Costa. Fran. Então, me chamo Frank Mentão e eu tenho um grande sonho. Sabe aqueles sonhos que faz o coração pulsar mesmo? Que é que todas as pessoas se conheçam, se desenvolvam e sejam as suas melhores versões. E isso está bem ligado com o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a serem a melhor versão. Então, eu transformei esse propósito, esse sonho, na minha vida empreendedora, né? Que é desenvolver mulheres, especializar mulheres, auxiliar para que todas nós nos autoconheçamos, evoluímos e sejamos a nossa melhor versão assim. Sou o Fernando Vargas, especialista em soluções empresariais. Também tenho a especialidade em ser analista comportamental pelo método Innermetrics. E nesse processo, antes de mais nada, antes de ser empreendedor, virar empresário, enfim, eu vejo que a minha principal função é contribuir, ajudar a transformar a sociedade através da educação. Até porque, como diz Jorge Paulo Lemann, um país só vai crescer através do empreendedorismo e da educação de qualidade. Olá, eu sou Francine Costa, sou Master Coach, treinadora, terapeuta e eu tenho uma grande paixão, que é ser uma aprendiz do comportamento humano, aprendiz da consciência humana. E o meu grande sonho, na verdade, é desconstruir muitas coisas. A gente passa uma vida inteira construindo saberes, construindo verdades, construindo caixinhas. E chega um momento em que a gente precisa parar e se questionar. Para que realmente isso me serve? Do que eu estou levando? O que eu posso trazer? Então tem muitas coisas neste momento que nós estamos vivendo que a gente precisa aprender a desconstruir. E essa é uma grande paixão que eu tenho, desconstruir algumas ideias que já não nos servem mais. É amor por pessoas, né, gente, que a gente vai falar, porque falar sobre empreendedorismo é falar na arte de empreender sobre a sua paixão, é rentabilizar a sua paixão, né, mas vai muito mais além do que isso, né, Fran? A questão de desconstruir para construir cada dia melhor é o que nos faz, eu acho que estar todos os dias aqui, ser apaixonado por pessoas e formar pessoas. Mas diante desse nosso cenário, principalmente agora, e diante de tudo que nós trabalhamos em nossos escritórios, enfim, em nossas sessões, em nossas metodologias, existe uma estatística mostrando que o empreendedorismo no Brasil, ele é, de certa forma, desenvolvido a partir do momento que há a demissão. Uma vez que o empreendedorismo, ele não é, de certa forma, levado para as escolas desde o início da formação. Então, dentro de uma estatística, a maioria que a gente vê de empreendedores, perdi o meu emprego, agora eu vou empreender. E na grande maioria, nós temos a estatística também mostrando que no primeiro, segundo ano, há muitas desistências, muitas falências, muitas pessoas que param de empreender, mas por não ter a mentalidade
empreendedora. E é sobre isso que nós vamos falar nesse nosso encontro, né? Você que está aqui hoje conosco, com certeza vai entender um pouquinho mais do que é o trabalho do coach, nesse processo do coaching para levar as pessoas a empreender, mas empreender com sucesso. Mas antes de mais nada, trazer primeiro, porque assim, eu vou trazer muito daquilo que eu vivo dentro da minha casa. Eu sou empreendedora, de certa forma, desde quando eu nasci, porque meus pais sempre levaram essa questão de que eu teria que ter o meu próprio negócio. Eu fui criada para ser empreendedora. Então, de certa forma, isso para mim é algo que já veio durante a minha formação. Mas eu entendo que nos meus trabalhos que eu faço e trabalho muito com empreendedores, não tem a essência. Como que vocês vejam essa questão dentro dos processos, dentro dessa desconstrução, para trazer realmente essa mentalidade para os dias de hoje? Eu vejo medos, muitos medos. A gente passa, né, uma vida inteira, eu vim dessa história, eu acredito que muitos de nós, muitos de vocês também aqui que estão nos assistindo vieram de uma história em que o conceito de sucesso era um bom emprego, um emprego estável, um cargo XYZ em determinada empresa, né? Esse era um grande sonho, né, que eu carreguei, né? Minha família carregou também, enfim. E isso, de uma certa forma, quando você percebe que esse é o caminho que você tem para seguir, você não olha para os outros. E aí, a partir do momento em que você, por necessidade ou por prazer, começa a olhar outras coisas, vem várias sensações, né, gente? Sensações de culpa. Será que realmente eu preciso disso? E aí vem uma ideia de que se eu empreender eu vou trabalhar menos, né? Enfim, é tanta ideia. A gente já ri, né? Já ri. Então, acho que primeiro de tudo, além dos medos que eu vejo, né, como essa provocação aí que você está trazendo aqui no início desse programa, desse bate-papo, é começar a desconstruir essa ideia de sucesso também, né? Sim, com toda certeza. Quando você deu a risada, eu lembrei de Camila Farani. Ela diz assim: se você quer correr risco, aposte na bolsa. Mas se você quiser correr mais, empreenda. Olha só. Mas como se tem visto essa questão do empreendedor chegar até você buscando realmente, Fran, eu preciso crescer, o que está de errado? São os meus funcionários? É o governo? O que está acontecendo que eu não tenho o resultado que eu desejo, né? É muito interessante isso, porque toda a base está em autoconhecimento. É quem eu sou, o que eu desejo, as minhas habilidades, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que não faz sentido para mim. Então eu percebo que quando a pessoa empreende em algo que tem a ver com ela, com a essência, com o ser dela, né, a chance de sucesso é muito maior. Claro, existem vários outros fatores, mas a chance de sucesso quando está ligada intimamente ao autoconhecimento é muito maior. Então tem algumas coisas que eu vejo acontecendo, né, nesse trabalho como especialista com mulheres, que aí já vem um público mais diferente, né? Se a gente colocar todo mundo, não é colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, algumas dificuldades e algumas coisas importantes para serem trabalhadas. Primeiro, o autoconhecimento, de saber de fato o que é boa, o que eu posso desenvolver, o que não faz mais sentido para mim aqui, o que eu posso levar adiante. Segundo, ter uma base financeira para começar a empreender, porque como você falou, né, Cleide, os primeiros anos são muito decisivos. E uma das coisas é não ter a preparação financeira para começar um negócio, ou uma estratégia, um plano bem desenvolvido. Então, de olhar para isso, buscar aliados também, né, buscar profissionais que auxiliem. Então, essa base toda é importante, mas a base primordial para mim é o autoconhecimento. Então, vou dar um exemplo bem recente de uma cliente que é um case de sucesso. Ela trabalhava em uma área específica e ela não foi trabalhar carreira. Ela não foi me buscar por carreira. Ela foi me buscar para se autoconhecer. Okay. O que ela evidenciou ali? Que o propósito dela, ela enxergou o propósito, que sem a romantização do propósito, né? Sim. Primeiro é viver, né? Vamos viver plenamente, vamos amar genuinamente, aí vem a missão de alma. Então ela olhou para esse propósito, aquilo que fazia realmente a alma dela
funcionar, sabe? Aquela coisa. Vibrar, pulsar, isso, essa frequência bem elevada. E hoje ela empreende em meses. O sucesso dela tá muito grande. Por quê? Porque ela fala dela mesmo, do ser dela. Então eu percebo isso. Quando tá bem aliado, a coisa funciona muito bem. Bom, realmente no Brasil tem uma perspectiva um pouco diferente de vários outros lugares. Porque como no Brasil existe muito aquela ideia ainda enrustida do jeitinho, ou seja, vamos lá, vamos fazer que vai dar certo. Tá tudo certo. A questão é que, se a gente for analisar, as grandes empresas, os CEOs, eles levam em média pelo menos 10 anos para chegar no nível mais alto da empresa. 10 anos de preparação para chegar no alto nível da empresa. Enquanto que no Brasil, o que acontece? Muitas vezes, como foi dito antes, algumas pessoas, elas simplesmente de um dia para o outro, ela de colaborador, ela virou CEO. É isso que acontece. E a diferença entre ser um colaborador e ser um CEO é uma diferença abissal. Porque não é só a questão do compromisso, do comprometimento. Então analisa só, tem a pessoa que tem aptidão natural para ser empreendedor e tem a pessoa que não tem, ou que tem a menos. Isso é decisivo? Não, porque na verdade o que define é o quanto você está disposto a sacrificar por um período de tempo para que você desenvolva novas competências e essas competências lá na frente vão te trazer o retorno desejado. Só que daí voltamos ao ponto inicial, que as pessoas querem o prazer, mas não querem pagar o preço do sacrifício. Não é? Então, se a gente for olhar grandes campeões olímpicos, empresários bem-sucedidos, mesmo pessoas que não empreenderam diretamente com o seu próprio negócio, empreenderam internamente dentro de uma organização, todas essas pessoas, elas pagaram um preço pelo sucesso. Ou seja, o sucesso não foi construído à toa, teve um sacrifício. E esse maldito jeitinho brasileiro, infelizmente, ele vende a ideia de que no jeitinho a gente vai ganhar tempo, que a gente vai resolver. E isso não é verdade, isso é uma falácia absurda e que a gente precisa romper. Porque o nosso país precisa evoluir por meio de que jeito? Educação. Não adianta, só que aí analisa. Grande parte da educação brasileira, me desculpe, mas está falida. Por quê? Porque está trabalhando em cima do quê? Da cognição. E o que manda não é a cognição, é a emoção. Entre a criança, entre o ventre da mãe e a pessoa conseguir falar e externar o que ela pensa e o que ela sente, passam-se anos. E é esse gap emocional que impacta lá na vida adulta. Então tudo isso gera aí uma série de consequências que a pessoa tem rompantes de reação emocional, enfim, e ela não sabe por que tem, mas foi criado lá na base. Né? E a nossa educação, ela ainda está na fase de que o mais inteligente é o que tira as melhores notas. Quando, na verdade, isso não quer dizer muito. É muito interessante porque, assim, as pessoas que eu recebo, principalmente empreendedores e empreendedoras, vêm com essa construção de que se eu não dei certo como funcionário, como colaborador, então eu vou empreender. Mas a mentalidade já tem que ser empreendedora lá mesmo, na empresa. Eu preciso ser intraempreendedor. Geraldo Rufino fala muito sobre isso, né? Vamos empreender no CNPJ dos outros. Até porque não tem passivo. Não tem como passivo. Ele mesmo diz, não tem passivo. Não tem passivo. Então, assim, o que acontece? Nós recebemos pessoas do qual não tinham, de certa forma, nem competências, nem as qualidades, nem as habilidades para empreender na sua função. E aí vem para o mundo empreendedor, onde precisa realmente, né? Você falou esforço, persistência e muito trabalho. Né, Fran? A gente está falando de mentalidade empreendedora. E mentalidade, como é que a gente vê isso na prática? Comportamento. Então, pegando o gancho do que a Fran falou, né, que a pessoa tem que se conectar com a sua essência para empreender. A vida, e fazendo uma conexão também com o que o Fernando falou, dessa questão dos atalhos, né, que aí a pessoa quer tanto atalho, né, quer tanto resultado rápido, não é à toa que a gente tem uma farmácia em cada esquina, porque a gente quer resultados rápidos. Então, gente, o que é empreender? É olhar para a nossa vida e perceber que a nossa vida é um empreendimento em curso. Exatamente. A nossa vida é um empreendimento em curso. Então, viver uma experiência de empreendedorismo
é você olhar para a sua vida que você também tem um empreendimento dentro de você, mentalidade e comportamento. Então, se você não trabalha esses pilares em você como ser humano, a sua empresa, o seu negócio vai refletir aqueles pontos que você não trabalhou em você. O empreendedor que nos chega, ele chega geralmente com a dor de que eu não estou dando conta, meus funcionários não respondem, o governo não ajuda. E nesse ponto a gente com toda certeza traz a autorresponsabilidade de forma muito clara, porque o empreendedor ele precisa ser autorresponsável. É aquele que vai saber que vai ter que ter todas as habilidades, né? O cinturão aqui super poderoso de ter realmente essas habilidades, porque todas elas são treináveis, né, Fernando? Com toda certeza. Aqui é uma boa, aproveitando o gancho da desconstrução, Fran, gosto disso. Veja só, todos nós, nenhum de nós nasceu sabendo caminhar. Sim. Nós aprendemos. Nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a andar de bicicleta, a dirigir e uma série de tantas outras competências que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, essa ideia de que competência é algo que ou eu nasci com ou não, né? Que bem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é uma mentira. Na verdade, isso é uma verdade para quem não quer se esforçar. Boa. Porque quem realmente quer se esforçar, quer se desenvolver, vai desenvolver competência assim todos os dias. Porque, na verdade, o que é uma competência? Competência nada mais é que, primeiro, antes de mais nada, atitude. Por que certas pessoas com muito menos recursos fazem muito mais do que pessoas que têm recursos ilimitados? Sim. Essa é a beleza do universo. Por quê? Porque enquanto tem pessoas de um lado com muita aptidão natural, aí na prática desenvolveu o quê? Muito pouco. Enquanto que outras com muito menos aptidão, mas tiveram muita atitude, esforço, suor, se destinaram a fazer aquilo ali. Aqui, para fazer uma analogia bem simples, observe um campeão olímpico. Todo mundo acha, uau, campeão olímpico, pódio, holofote, aparece na televisão, bombando em rede social, enfim. Só que aquilo ali é só a ponta do iceberg. Sim. Veja o quanto aquele cara se dedicou para chegar onde ele chegou. Então, isso prova que o que faz a diferença, muito mais do que a aptidão, é a atitude. E esse gancho que você falou da autorresponsabilidade é tudo. Porque não dá para terceirizar, alguém treinar nossa habilidade, não dá para terceirizar a gente primeiro enxergar isso, né? Não dá para terceirizar alguém ir lá e fazer por nós. Não. Em algum momento alguém vai lá, edita meu vídeo, mas quem vai fazer? Quem vai estar liderando isso? Quem vai estar... Antes de liderar um time, primeiro a gente tem que ser líder da gente. Sim. Fazer essa gestão emocional, né? Saber o porquê que está fazendo. A primeira pergunta é, você tem um negócio? Por que você tem esse negócio? O que esse negócio fala sobre você? E aí trazer a autorresponsabilidade. Eu quero esse negócio? Eu digo que eu poderia abrir uma fábrica de calcinhas e eu tenho certeza que eu daria muito certo. Assim como eu fui uma excelente supervisora de produção. Mas o que acontece? O que eu desejo de fato? Eu quero treinar minha habilidade emocional, quero olhar para minha espiritualidade dentro disso também. Como que fica o meu lazer? Como que eu integralizo e ressignifico tudo isso, né? Ressignificar, né, Fran? Ô palavra maravilhosa, ô termo maravilhoso. Desconstruir para construir é mudar paradigmas, quebrar pontes, né? Construir pontes, quebrar barreiras. E trazendo essa questão do empreendedorismo, eu trago muito o meu exemplo. Porque eu sou empreendedora, como eu falei, há mais de 25 anos. Eu já empreendi em moda, construção civil e atualmente eu trabalho com a K2 Educação, que é uma empresa voltada a desenvolver empreendedores. E é muito interessante essa trajetória, porque talvez a pessoa que está hoje nos ouvindo já deva passar por isso. Eu já passei por muitos desafios com funcionárias e não saber lidar com as emoções dela, mas de quem eu estava falando das emoções? Eram minhas. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Então hoje eu vejo o quão é valioso o poder de um processo de coaching aliado ao empreendedorismo para trazer autorresponsabilidade, para trazer preparação, para trazer essa questão do esforço, porque não tem como. Quem está no mundo do empreendedorismo parece ser uma liberdade do qual nós somos completamente
livres realmente, soltos e sabemos exatamente o que fazer, mas completamente presos ao nosso propósito, ao nosso objetivo, aos nossos resultados, às nossas metas, porque somos nós que fizemos isso. Então, nesse momento que eu trago para vocês, se eu há alguns anos, claro, né, acabei de falar ainda que isso tudo é uma bagagem que trouxe para mim, mas se eu tivesse o poder do coach dentro da minha vida empreendedora, quando eu estava lá com 10 funcionárias, onde eu estava lidando exatamente todos os dias, porque conflitos de comunicação, de quem é a responsabilidade? É do comunicador. Então tudo isso é autoconhecimento, é você buscar cada vez mais saber exatamente quem é você, qual é a sua essência, o porquê você está empreendendo naquele empreendimento e fazer realmente resultado. E outra coisa que eu achei muito interessante é que muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que deu errado, mas não com a pessoa que estava fazendo errado. E isso é a grande, eu acho que é a grande sacada do líder, sabe? É se preocupar primeiro com as pessoas para depois saber, porque todos nós somos gigantes de emoções, né, Fran? É isso. A gente tem a mania, né, de pegar o cenário externo, pegar o resultado externo, aquele que a gente enxerga, pegar aquilo que a gente está sentindo, fazer um bolo e achar que é tudo uma coisa só. Então, vamos começar, né, a separar o cenário, o fato, daquilo que você está sentindo. Porque aquilo que está acontecendo lá fora é uma coisa, aquilo que você está sentindo não nasceu daquela situação externa, já nasceu lá atrás. Sim. Lá Fernando atrás. estava comentando, né? São coisas já que vem, remete lá de trás. E você falou de resultado, né? De toda a tua trajetória. 100% do resultado do teu negócio é seu. É seu. Não existe nenhum fator externo que justifique qualquer situação. Qualquer uma você vai trazer para você. O que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, enfim, você vai trazer todos os questionamentos para você. Porque é assim que a gente consegue o quê? Fazer uma mudança. Se a gente ficar só olhando para o externo, a gente vai ficar chorando. Sim. E vai ficar à mercê. E ficar à mercê e ser vítima da situação, gente, é uma coisa muito dolorosa. Pode observar que, já que eu usei o exemplo esportivo antes, a gente tem duas opções, ou entra no campo e vai jogar, ou fica na arquibancada cornetando quem está jogando. Sim. É simples assim. É sempre mais fácil ficar na arquibancada falando, porque lá tu sempre acerta, tu sempre vê a melhor solução, mas é quem está no campo que vai conseguir fazer a diferença. E em cima disso tem um detalhe muito importante. Como falasse muito bem, Fran, a respeito da questão do ressignificar, do reconstruir, do desconstruir, enfim, analisa o seguinte: a gente foi concebido e por muito tempo a gente foi baseado à base de erra, punição. Acerta, o reconhecimento é mais ou menos, mas errou, já viu, o bicho pega. Agora, analisa. Tudo que hoje a gente desenvolve com maestria, a gente errou bastante até conseguir desenvolver com maestria. Sim. Então, a cultura de que eu vou acertar da primeira vez, ela é absurda. Como é que eu vou ser perfeito se eu sou imperfeito? Como é que tu vai construir uma narrativa em cima de pessoas imperfeitas, querer que o mundo seja perfeito? Não vai ser. Então, por que as empresas dão certo? Porque erraram muito. Por que um atleta olímpico ele é campeão? Porque ele errou muito até conseguir fazer aquilo com maestria. E o empreendedorismo não é diferente. A questão é que você está em movimento. Imagina, você está com uma indisposição pessoal, o pneu do teu carro está furado e o carro está em movimento. O empreendedorismo é mais ou menos assim, tu tem que resolver a tua questão de indisposição, trocar o pneu e o carro não pode ser desligado. É mais ou menos assim que funciona. O que aconteceu nessa pandemia, né, gente? A gente não podia, né, com criança pequena em casa, que foi a minha história, o que eu faço? Eu não podia contar com as vovós, nada. O que a gente faz? Você não pode simplesmente sair das redes sociais, não, e agora eu vou viver a pandemia. Você tem que ir lá, porque você sai das redes sociais, aí tudo que você construiu lá atrás vai por água abaixo, né? O mundo digital, ele, né, tá assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, é aquela história, né, de trocar o pneu
com o carro andando. Com o carro Foi andando. isso que a gente acabou fazendo aí nesse desafio tão grande que a gente está vivendo hoje. E o mais interessante nessa questão do desafio é que foi possível, né? Que foi possível. Verdade. E trouxe um leque de oportunidades, eu vou falar por mim, porque nós trabalhamos diretamente com a pessoa, presencial, olho no olho, abraço, tudo isso do dia para a noite acabou. E para mim essa foi uma desconstrução. E aí eu trago, a pandemia me trouxe exatamente a questão sobre certeza, até que eu trago uma palestra sobre isso, certeza e convicção. Quem tem a certeza absoluta a partir do que nós estamos vivendo agora? Mas a convicção de que nós não vamos desligar esse carro e vamos continuar, isso é real, né? E assim, para mim foi muito real essa questão do mundo virtual. E eu acho que o empreendedor, ele está realmente buscando essa reinvenção para trazer essas oportunidades que antes não eram vistas, né? Grandes empresas hoje, com certeza, vão ter esse remanejamento com reuniões que não precisa mais ter esse deslocamento tão grande de pessoas e até custos, enfim. Então, trouxe uma nova realidade que, para nós, talvez estava muito longe. No meu caso, atender pessoas fora do Brasil, atender pessoas fora de Santa Catarina, como? Então, eu acho que esses são os pontos fortes e fracos. Claro que a gente vive uma questão bem delicada, mas a gente conseguiu, como disse o Fernando, né, analogia perfeita. Eu sempre trago a analogia do carro, no sentido de que eu estou na carona e ele está na direção. Então, ele que vai dar a direção, ele que vai acelerar, ou vai frear, ou vai dar ré, enfim. Mas nesse momento, cada um de nós, dentro do nosso empreendimento, dentro da nossa forma e buscando oportunidades, mas de fato, alguma questão fortalecedora você precisa ter nesse caminho, porque muitas pessoas desistiram. Nós temos muitas pessoas vulneráveis em relação a emoções que estão, de certa forma, precisando do nosso trabalho, precisando desse nosso propósito, né, Fran? Total. Quando eu comecei, eu fiz a transição de carreira, que eu trabalhava na indústria e me planejei com a ajuda de um processo de coaching, né? Me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar da Suécia, então essa questão de entre países, ela já se fez presente desde 2017 para mim. Só que mesmo assim, eu também tenho muito esse do abraço, estamos juntos, vamos fazer aqui, uma coisa mais intimista. E dentro desse processo todo de pandemia, o que aconteceu? A gente teve a chance de expandir realmente outros mercados. Só que aqui é importante também olhar para gestão emocional. Por quê? Porque nós não temos mais esse contato tão de perto. E aonde a gente pode buscar recursos, né? Para fazer com que a gente se sinta bem. Então, são pequenas coisas. Assim, uma dica bem boba, mas colocar um cheirinho no lugar em que você tá. Parece bobo, não parece? Parece. Mas coloca um cheirinho. Mas é fantástico. Liga pra alguém quando você precisa conversar sobre alguma coisa. Como você faria lá no trabalho? Você tava lá dando aula, né, Fernando? Gente, Fernando foi meu professor. Eu tô achando o máximo a gente tá aqui junto. Eu precisava falar isso. Fernando tava lá dando aula de matemática. O que acontecia? Tinha um intervalo. No intervalo fazia o quê? Conversava com um, conversava com outro. Hoje, gente, se a gente não tomar noção, a gente acaba trabalhando muito mais. Sim. Então, ou muito menos. Então, é importante fazer uma boa gestão de tempo, que o empreendedor... É importante o empreendedor buscar também, vocês não acham? Como é que vocês estão fazendo a gestão de tempo, gente? Falando nisso, a senhora está me devendo um café virtual? Uma meditação? Não, meditação, vamos fazer. Gente, café virtual com meditação, com a meditar junto, gente. Maravilhoso. Fantástico. Como vocês estão fazendo a gestão de tempo? Início pandemia, praticamente nós trabalhamos de domingo a domingo e aí a gente começou a perceber que alguma coisa está errada. E eu acho que isso foi para todos os empreendedores no geral. Eu acho que aconteceu muito as transições, porque nós tivemos grandes empreendedores que não tiveram como realmente continuidade no seu trabalho, tiveram que remanejar para outras funções. A gente está nessa questão de envolvida com mulheres, a gente sabe que bastante pessoas com relação a eventos, empreendedoras dessa área tiveram que migrar. Então, assim, só que no início, hoje, eu acho que eu tenho um controle muito maior do tempo e eu acredito que eu tenho um aproveitamento muito maior desse tempo do que eu tinha antes da pandemia. Uau! Eu também tenho essa visão. Exatamente a mesma. Eu particularmente, eu tinha o hábito de querer fazer muitas coisas num curto espaço de tempo. Agora eu estou mais seletivo, seleciono menos coisas e me concentro muito mais, que me ajudou a ser bem mais produtivo.
E para você hoje finalizar esse nosso encontro, esse encontro que com certeza deve ter dado muitos insights, muitas coisas boas para a sua vida, nós queremos deixar aqui 5 passos, mas é para que você nos acompanhe no próximo episódio. Esses 5 passos fazem com que você empreenda com mais propriedade, com mais paixão. 5 passos que são: você precisa se preparar, você precisa ter fé, você precisa controlar, ter muito trabalho e com toda certeza fazer uma entrega extraordinária. Mas isso é para o próximo episódio. Uma das grandes causas de você não desistir do seu negócio é quando você entende por que você está ali. Como a sua alma, a sua essência está conectada com aquilo que você decidiu oferecer para o mundo. A partir do momento que você tem a clareza do porquê você está fazendo isso, as suas chances de desistir, elas diminuem demais. Então, se liga no seu porquê. E seja muito autêntico e autêntica. Ninguém é igual a ninguém, né? Somos todos diferentes, e aí tá beleza. Investe em você, em se conhecer. Bom, para fechar, então eu quero te falar uma coisa. Você que vai e é já, mesmo talvez não sabendo, um empreendedor de sucesso. Três rápidas dicas sobre as empresas que dão certo. Primeiro, não é só uma ideia. Ou seja, eu preciso ter uma boa ideia, mas que essa ideia vire um modelo de negócio que funcione. E o terceiro passo, que é determinante, a implementação. Por causa disso, eu quero te deixar aqui uma frase para a gente encerrar, que vem do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que diz o seguinte: se você conhece a si mesmo e o seu adversário, você não precisa ter medo de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o adversário, você, para cada vitória, terá uma derrota. E se você não conhece a si mesmo e o seu adversário, você só terá derrotas. É isso aí. Um grande abraço, gente, e até o nosso próximo episódio.